Zumbi, a volta dos mortos-vivos. É impressionante como, na cultura atual, lembrando do antigo paganismo, as pessoas parecem que têm às vezes uma fascinação mórbida pela morte. É tanta coisa meio macabra, estranha, que parece que vira uma mistura de diversão com alguma coisa que traz até uma repulsa. Impressionante ver como, na perspectiva da Bíblia, a coisa vai numa outra direção. Em vez de estar ligados em zumbis e celebrar a morte como diversão, a proposta da Bíblia é celebrar a vida com satisfação. Por isso João 5,24 diz que aquele que crê em Jesus passou da morte para a vida e vive essa celebração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu convido você para celebrar o Senhor junto com a gente neste dia que foi Ele quem fez. Senhor, que cuida de nós, merece nossa adoração. Venha louvá-lo, venha aprender mais dele com a palavra, venha adorá-lo. Eu convido você do jeito que você estiver. Venha.
Oi pessoal, tudo bom? A gente tem passado por esses momentos, né? E, bom, as coisas aqui no Japão ainda estão meio instáveis. Para quem tem acompanhado também, a situação política para esses lados também está bem instável. Mas vamos continuar orando por esse mundo, continuar orando por cada um de vocês também. Eu também estive doente essa semana, mas minha esposa esteve orando comigo, outras pessoas também. Hoje eu estou melhor, ainda com algumas dores, né? E, bom, gostaria de estar nesse momento orando por todos vocês, orando pela nossa igreja, orando pelos membros, para que Deus continue nos guardando e que possamos cada dia mais fazer mais pro reino de Deus. Vamos lá? Pai querido, eu quero agradecer por esse momento que temos agora, unidos aqui na Tua presença. Clamamos pelo Teu nome e agradecemos por essa comunhão que nós temos, agradecemos por poder, ó Deus, assistir de longe a Tua igreja, poder receber uma palavra, poder estar orando com as outras pessoas nesse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor está no nosso meio e tem nos guardado para que nenhum mal nos alcance. E eu peço para que o Senhor continue nos guardando. Guarde as pessoas, ó Deus, que precisam da Tua proteção, pessoas que estão em lugares perigosos, pessoas que estão em lugares onde o momento político não está bom, com pessoas que estão em lugares, ó Deus, onde a doença está se alastrando, mas que o Senhor cuide de cada um deles, que o Senhor cuide para que também o Teu amor possa estar alcançando a cada um deles e que o Senhor, ó Deus, possa estar nos usando para que possamos fazer diferença neste mundo. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor esteja com este culto, oro para que possamos receber a Tua palavra em nossos corações e que possamos, ó Deus, praticar também o Teu amor com todas as pessoas ao nosso redor. Deus, eu peço para que o Senhor esteja quebrantando o nosso coração, para que o Teu amor chegue na gente e que a gente sinta o que é realmente amar ao próximo, o que é realmente ter esse amor, esse cuidado com as pessoas ao nosso lado, que possamos aprender contigo, com a Tua palavra, cada vez mais a amar uns aos outros. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E esses são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e o grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E esses são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens,
a trombeta eu posso ouvir e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. A salvação, a salvação. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Aline Cariri, eu sou da Turma das Nações e vim fazer um convite para você, fazer parte do nosso ministério da Turma das Nações. Estamos precisando de você, que tem esse lindo chamado, que é servir ao reino e abençoar nossas crianças. Entre em contato com a Conexão e aguardo vocês. Deus abençoe. Tchau! Olá para todos, eu estou aqui para falar sobre gratidão. E falar sobre gratidão para mim é uma coisa que me dá muito prazer. Eu creio com muita convicção que ser grato é um estado que todo cristão deveria ter permanentemente na sua vida. E esse tem sido um desafio para mim ao longo dos meus anos. Eu fiquei pensando hoje que a gente tem vários níveis de gratidão na nossa vida, né? Por exemplo, eu acho que a salvação é uma gratidão que eu tenho permanente para mim. É o estado de estar grata sempre por ser salva, por ter sido escolhido por Cristo. Eu sou grata todo dia quando eu acordo, pelo respirar, pelo viver. Hoje eu estou sendo grata pela chuva que está caindo aqui. Eu sou grata pela família que eu tenho, pela minha saúde. Eu sou grata até pelos meus pés. Outro dia eu falei isso para os meus filhos, eles riram, que eu sou grata por ter pés para andar, para me levar pelos lugares. Esses são motivos de gratidão permanente que eu tenho na minha vida. E eu tenho motivos diários de gratidão também, de coisas que vão nos acontecendo. Essa semana, por exemplo, eu sou grata pelo nascimento da minha netinha, da Elisa, da minha 7ª neta. Olha que legal, estou ficando cada vez mais com uma família grande, né? E eu sou grata também pelas coisas ruins que me acontecem. Isso foi um desafio que eu aprendi ao longo dos anos. Ser grata pelas adversidades, porque nelas, através delas, eu consigo entender mais o amor de Deus por mim, eu vejo o cuidado dele, eu vejo a direção e ele me ensina muita coisa, aliás, a maioria delas através das adversidades. Então, eu acho que esse estado de gratidão, eu creio que esse estado de gratidão na nossa vida tem que ser permanente. E eu oro para que ele seja na sua vida também. Um beijo. Esse é o momento que nós separamos na nossa celebração para dedicarmos a Deus parte daquilo que Ele tem entregue a nós. Nós já falamos isso aqui várias vezes, mas nós não devemos separar apenas parte do que temos, do que recebemos para Deus, e sim dedicar tudo aquilo que nós temos e somos no seu altar. Porque não sei se você já percebeu, mas você recebe muito mais do que você pode contar. Tinha até um hino antigo que falava: conta as bênçãos, conta quantas são, e você vai se ver surpreso o quanto Deus já fez por você. Nós temos que ser muito gratos porque Deus tem nos conduzido e tem nos sustentado nesse período de pandemia. Então eu convido você a participar conosco. A IBNU é uma igreja muito séria que tem feito diferença em vários lugares da cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo, através de projetos de apoio humanitário, projetos de evangelização, de transformação de vidas. Nós queremos continuar fazendo isso e você pode fazer parte dessa missão junto conosco. Assim, eu quero orar nesse momento para que Deus continue te abençoando e para aquelas pessoas que talvez estão passando por alguma necessidade, dificuldade, que o Senhor possa dar sabedoria e entendimento em tudo que for fazer para melhorar a sua situação nesse momento. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer de coração todas as bênçãos que temos recebido da Tua mão. Nós sabemos que muitas pessoas têm passado por momentos de dificuldade e o Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos sal e luz, de sermos bênção na vida dessas pessoas, seja por questões materiais, questões de sustento físico e também de apoio emocional, apoio espiritual. O Senhor tem nos capacitado e tem nos usado para abençoar vidas e é isso que nós queremos fazer, Senhor. Queremos ser esse canal de bênção nas Tuas mãos, esse canal de bênção através do qual o Senhor vai abençoar
a vida dessas pessoas que estão nesse mundo que está em trevas, Senhor. Então nós te pedimos, em primeiro lugar, sabedoria. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine a lidar melhor com as nossas finanças, a lidar melhor com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que nós possamos ter esse coração grato e aplicar corretamente os recursos que nós temos recebido. Te pedimos também, ó Pai, por aquelas pessoas que têm passado por dificuldades financeiras, talvez estão sem emprego nesse momento tão difícil da pandemia, podem ter perdido o seu emprego, Senhor, que o Senhor abra novas portas, que o Senhor dê sabedoria, dê inteligência também para pensar em alternativas e que essa situação possa ser transformada. E te pedimos também pelas mãos aqui da IBNU que tem lidado com esses recursos, que o Senhor continue nos indicando o caminho para a aplicação destes, para abençoar o maior número de vidas possível. Nós te agradecemos mais uma vez pelas bênçãos que temos recebido e te pedimos que continue conosco nesse dia e durante essa semana. Assim nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Atenção, você que é adolescente ou é pai de adolescente aqui da nossa IBNU, no dia 7 de novembro nós vamos ter uma programação especial presencial para os adolescentes. Então, fique ligado para você poder participar com a gente, vai ser um tempo muito legal da gente se reencontrar, nós, a liderança, também com os adolescentes, vamos ter ali atividades, brincadeiras, estudos, vai ser realmente muito bom. Então fique ligado porque você tem que entrar em contato com a Conexão para saber onde será a nossa celebração e qual horário, deixar tudo direitinho para que você esteja lá com a gente, beleza? Aguardo você lá, hein? Chegou a hora de voltar o nosso coração para o ensino da Palavra de Deus. Nesse mês de outubro, nós estamos aí focalizando ensinamentos, doutrinas, diretrizes das Escrituras para a nossa vida. E vamos hoje ver um texto muito especial, talvez um texto inesperado, que a gente nunca poderia imaginar, que é o Salmo de número 45. O Salmo 45 é um salmo que é um poema de casamento. Imagine só quem poderia pensar que uma das composições poéticas do Saltério tem a ver com casamento. O que o casamento está fazendo no livro de Salmos? Vamos acompanhar e ver o que a Bíblia nos apresenta. O Salmo 45 diz o seguinte, ele começa assim no seu título dizendo para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lírios, dos coraitas, poema, cântico de casamento. E aqui é importante a gente observar que o Saltério foi composto durante diversos séculos, né? Na verdade, a gente tem Salmo que está ligado a Moisés, a Davi, a Salomão, e Salmos que são depois da época do exílio. E foram 5 livros, e aqui nós estamos no 2º livro. E quando os salmos foram organizados para serem cantados no templo, muito certamente foram incluídos esses títulos que são títulos litúrgicos. E aqui a gente observa, né, que a música era cantada de acordo com uma melodia que ficou conhecida na época, que era chamada os lírios. Os coraitas está ligado com a herança levítica que participava, né, o famoso coro dos levitas que estava presente nessa adoração. E aí, curiosamente, nós temos esse cântico de casamento. E o que o texto nos diz? Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios. Visto que Deus te abençoou para sempre, prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos gloriosos.
Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei, debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia nos palácios adornados de marfim. Ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real enfeitada de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza, honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens, são levadas à tua presença. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais, por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo o sempre. É muito interessante a gente observar aqui esse texto falando desse poema de casamento, e nós vamos pensar aqui, né? É um casamento do rei, né? Então a gente pode dizer casamento real, uma bênção mundial, uma bênção para todas as nações. E o que é que a gente começa a perceber aqui? A primeira coisa é por que esse elemento de casamento aparece aqui. Curiosamente, muitas pessoas quando pensam em Deus e pensam naquilo que envolve a nossa relação com Ele, imagina que nós estamos falando de uma coisa espiritual e que não tem nada a ver com a realidade nossa, concreta, do mundo físico, do mundo que faz parte da sua criação. Na Bíblia não é assim. Por isso, o casamento, o relacionamento entre um homem e uma mulher, isso tem um valor muito grande, né? Desde a criação, desde a proposta divina da família, desde a ideia que nós temos, por exemplo, que Israel fala que Deus é como se fosse o seu marido, como aparece em Isaías 54. A igreja de Cristo é descrita como a noiva do Senhor. Então, esse elemento, né, que faz assim uma sintonia entre a criação planejada por Deus e aquilo que envolve o tipo de relação que nós temos com Deus, esse aspecto aparece. Então, tem toda a razão de ser um salmo voltado para a ideia de casamento, como também a gente tem toda a razão, a partir dessa teologia da criação, de ter um livro na Bíblia, como por exemplo o Cântico dos Cânticos, porque isso tem tudo a ver com a própria proposta do texto sagrado. Olhando para esse salmo, a gente vai ver o quê? Diz o texto que aqui o salmista que não se apresenta com nome, aqui nós temos salmos ligados aos coraitas, então nós não temos o nome do indivíduo, não é como Davi, ou Salomão, ou Emã, ou Etã. E ele então diz, com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei, que a minha língua seja a pena de um hábil escritor. E ele começa então, a partir do verso 2, né, que vai prosseguindo até o final do 9, uma espécie de descrição aqui do rei. E a pergunta é: que rei? Por que rei? A razão é que nós temos a base do entendimento desse salmo e do Antigo Testamento e da Bíblia como um todo. Nós temos a realidade da aliança que Deus faz com Davi. A aliança davídica é que Deus promete, né, que a sua conquista da realidade do mundo que perdeu
a referência do governo e do domínio divino, Deus vai escolher o seu representante, né, que vai ser chamado inclusive de Filho de Deus. Você pode observar isso quando a gente vê, por exemplo, o Salmo 2, versículo 12, quando o texto fala: beijem o filho para que ele não fique irado, né? O filho ali é o rei que é chamado de Filho de Deus, porque filho é uma expressão hebraica que significa semelhante a. Ou seja, ele tem direito de governar, que é um atributo que pertence a Deus, que é o Senhor do universo, o Adon Olam, e, portanto, ele está nessa função. E aqui, o rei que está ligado à casa de Davi, o rei davídico, ele surge nesse cenário e aparece a cena, então, do casamento do rei. Quem seria o rei aqui? A descrição mais favorável possível indica a pessoa de Salomão, pela glória, pela descrição particular que a gente vai ver no Salmo. Então parece ser um Salmo que está focalizando mesmo, inclusive, esse momento de ápice, né, da monarquia da época aí de Salomão. Diz o texto o seguinte, né, na descrição, fala que, olha, o rei aqui descrito é o homem, ele é o mais notável, derramou-se graça nos lábios dele, Deus o abençoou para sempre. E essa descrição de, vamos dizer, de glória, de força, de poder, de vitória, né? Ele aparece com uma espada na cintura, chamado de poderoso, com esplendor, com majestade, ele cavalga vitoriosamente, né? E é interessante porque ele faz isso não simplesmente para ter domínio sobre os outros, mas ele faz isso pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Quer dizer que há nesse mundo caótico uma necessidade do governo de Deus. Então a ideia de monarquia na Bíblia não se trata simplesmente de uma monarquia à semelhança das nações que não conheciam a Deus, mas a ideia é que esse rei tinha que estar submisso a Deus para que, através do seu governo, Deus viesse a reinar. Por isso, as virtudes fundamentais do governo, né, a verdade, a misericórdia e a justiça, são destacadas aqui. E ele prossegue dizendo que a tua mão direita realize feitos gloriosos, que aquela rejeição, né, do governo divino e a rebelião dos inimigos seja detida. Por isso as flechas atingem os inimigos do rei, no verso 5, e as nações caem debaixo dos seus pés, né, que é uma ideia que a gente vê com força no próprio Salmo 2, né, pede-me e eu te darei as nações por herança. Essa ideia de que o rei davídico não vai ser apenas o rei da nação, mas ele é o rei das nações, né? Como você escuta lá depois, mais tarde, no Apocalipse, quando ele retoma, né, esses textos do Antigo Testamento. Você vê que esse rei davídico vai ser o rei messiânico, vai ser o rei de domínio completo. E aí, de repente, o texto vai assustar quem está lendo, porque ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Quando a gente lê isso, a gente imagina, o salmista mudou de figura, porque ele estava falando do rei, mas agora ele diz o teu trono, ó Deus, então ele está falando com Deus, só que ele continua. E quando ele fala no versículo 7, né, porque ele está na segunda pessoa do singular, ele fala: amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus. Então ele continua deixando claro para a gente que, de alguma maneira, o rei é chamado de divino. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Algumas versões até têm dificuldade com esse texto e às vezes fazem alguns ajustes para tentar encaixar alguma coisa diferente, mas o texto diz isso mesmo. E de onde vem essa ideia? Veja lá, no mundo antigo, no contexto onde Israel está inserido, as nações consideravam os seus soberanos de alguma maneira divino. No Egito mesmo, o filho, né, o faraó era visto como um filho da divindade. Essa ideia era
razoavelmente comum naquele contexto. Por isso, no contexto bíblico de Israel, a gente vai ver que o rei vai ser chamado de filho de Deus nesse sentido em que ele tem autoridade para governar. Não que ele seja uma divindade como no mundo pagão que deveria ser adorada, mas que ele é divino no sentido da sua condição de governante, que pertence, em última instância, a Deus. E é então curioso porque esse rei davídico, de alguma maneira, é definido aqui como divino. Por isso o texto vai dizer isso: no teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. E que o seu domínio tem justiça e tem aí, como diz o texto, claramente esse é o chamado cetro do seu rei. Olha que coisa interessante. Por causa dessa citação tão importante que aponta para o fato de que esse rei davídico é divino, quando a gente chega no Novo Testamento e que Jesus é apresentado claramente como o filho de Davi, como aquele rei que é o rei messiânico, nós vamos ver algo muito especial ligado à pessoa de Jesus quando nós lemos o livro de Hebreus, no capítulo 1. Ele começa a dizer que o Filho é superior a tanta coisa que já é conhecida. E então, no verso 8 do capítulo 1, ele diz: mas a respeito do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E aí ele cita, na sequência também no verso 9, o que aparece lá, né, os dois versículos citando o Salmo 45, 6 e 7. Aí a gente vai ver essa perspectiva de que o rei messiânico é divino e no caso de Jesus é plenamente divino, como o Novo Testamento vai nos apresentar. Aí a gente entende o sentido disso no Antigo Testamento. Por que o rei da época é chamado de divino? Em que sentido e como isso é ampliado de uma forma absolutamente completa na pessoa de Cristo, que é o rei, de fato, não um rei frágil e pecador e limitado como qualquer rei da casa de Davi, e ele é, então, o rei. Esse rei é divino e a gente vai ver também, como outros textos vão mostrar, que ele é também profeta e sacerdote, cumprindo plenamente aquilo que envolve toda a expectativa de redenção que nós encontramos no Antigo Testamento. E aí, dizendo isso, ele vai dizer: olha, como você, esse rei, né, que tem essa condição, é interessante que amas a justiça e odeias a iniquidade, coisa tão importante no mundo injusto e perverso, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, falando aqui da questão do rei davídico, que foi ungido com óleo de alegria. E aí então essa figura do rei, nessa cerimônia, nesse cortejo de casamento, destacando o seu compromisso com a justiça, a verdade, a misericórdia, e a sua função ligada à divindade, que tem todo esse desdobramento no Novo Testamento. Olha que coisa espetacular e bonita. E aí descreve a sua glória, as suas vestes, né? Tem o aroma de mirra, aloés e cássia, os palácios adornados de marfim ressoam, os instrumentos de corda que te alegram. E aí você imagina, essa cena de casamento, vem aqui um cortejo de damas de honra, fazendo assim essa festa bonita. Por isso que as filhas dos reis estão aí entre as mulheres da corte. E à tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ofir é um lugar longe. Quando nós lemos, né, primeiro livro dos Reis, capítulo 9 e 10, nós temos uma descrição, especialmente aí no caso do capítulo 9, que fala que os navios de Salomão iam buscar ouro em Ofir. E os estudiosos até hoje querem saber onde está Ofir.
Ofir é um lugar longínquo, alguns acham que ficava ali na parte ali oriental da África, talvez na Etiópia, na Somália, aquela área, ou talvez no sul da Península Arábica, ou talvez até mais longe, ou seja, era um ouro muito especial e destacado nesse tempo de glória da era salomônica. E aí nós vamos terminar essa descrição do noivo, nesse cortejo de casamento, esse casamento real, que é uma bênção nacional e mundial. Chegamos, então, no verso 10. E aí a coisa é muito interessante, porque agora o assunto é a noiva. E a gente pergunta, puxa, como é que é essa noiva? A gente sabe que a história de Salomão é uma história meio estranha, né? Porque Salomão se casou mais do que quase qualquer pessoa que é conhecida. Mas os seus casamentos não foram casamentos de fato, envolvia uma situação política, de ajuste, de relacionamento com as pessoas do mundo à sua volta, ele casa com a filha do faraó, ele faz uma série de coisas e a Bíblia vai mostrar como o seu caminho foi um caminho, curiosamente e ironicamente, de falta de sabedoria. Mas aqui aparece destacada uma noiva, que é uma noiva que vai ter uma função peculiar, diferente, e que é ressaltada aqui, já que o Salmo parece realmente indicar algo que tem a ver com o personagem Salomão. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza, honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro, literalmente no hebraico a filha de Tiro, trará seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Que coisa interessante. Quem diria que aqui no meio do saltério, o único poema de casamento que nós temos no livro de adoração no templo, que evoca a realidade da era gloriosa da monarquia no tempo de Salomão, nesse momento especial de celebração de casamento, a noiva seja estrangeira. Que coisa curiosa, porque todo o aviso da Bíblia era dizer, olha, não se casem com mulheres dos outros povos. Vocês não devem misturar a fé com gente que não conhece o Deus verdadeiro. E a gente entende isso porque esses povos que não conheciam a Deus faziam atrocidades, matavam crianças, era um negócio assim assustador, né? Esses cultos de fertilidade que celebravam, vamos dizer assim, a promiscuidade e a morte ao mesmo tempo, era algo complicado. Então, quando a gente lê a Bíblia, o pessoal acha que era uma atitude meio que preconceituosa, mas quem pensa assim não entendeu direito o que está envolvido nesse cenário, né? Por isso é curioso, e é curioso até mesmo Salomão, que andou por os descaminhos, e a Bíblia explicitamente diz que essas mulheres que adoravam outros deuses acabaram pervertendo o coração dele na sua relação de fidelidade para com Deus. Na verdade, Salomão ficou mais interessado nos seus negócios e alianças internacionais, e assim ele foi perdendo a sua relação de fidelidade para com Deus. Aqui, curiosamente, olha só, aparece a figura do rei que tem a ver com essa aliança de Davi, que tem essa condição que é chamada aqui de divina, que se desdobra para o Novo Testamento, mas o seu casamento é com uma moça estrangeira. Que coisa interessante e especial. Como Deus constrói a sua redenção por caminhos imprevistos. A história da redenção, ela desafia toda a compreensão simplista. Ela mostra como Deus age sobre a fragilidade humana de uma maneira a construir, apesar do que o fracasso humano vem a representar.
Por isso é interessante, porque a gente vai ver que essa princesa, né, não existe, diz que ela deve esquecer o seu povo. Né? Aí a gente começa a perceber como Deus de fato estava trabalhando no povo de Israel, não para que ele fosse um povo voltado apenas para si mesmo, mas que eles entendessem essa vocação de que eles precisavam ser luz para as nações e levar adiante esse conhecimento desse Deus único e Deus que faz aliança e que é um Deus de redenção, de salvação, de perdão de pecados, de vida, de graça, de misericórdia, de justiça. Tudo isso tinha que acontecer. E aí, nesse cenário, a gente vai ver essa atitude curiosa e interessante. Se, por um lado, existe no Salmo, na Bíblia, a crítica ao gentio por causa do seu paganismo, do outro lado, nós temos o que a gente pode chamar protagonistas gentios na Bíblia. Gente que não tem nada a ver com o povo de Israel e que conhece o Deus verdadeiro e mostra essa luz chegando às nações, como é o caso de Ruth, de Raabe, de Naamã, de pessoas que não eram originalmente israelitas. E aqui acrescenta-se, olha só, essa princesa fenícia. Essa princesa que parece ter ligações com a cidade de Tiro. Nós sabemos que a Fenícia antiga, terra onde hoje está o país ali chamado Líbano, um povo que tinha uma língua, em certos aspectos, parecidos com os antigos hebreus. As pesquisas arqueológicas comprovaram isso. Inclusive o antigo alfabeto fenício é o mesmo alfabeto paleo-hebraico. A gente vai ver, né, eles tinham a cidade de Biblos, de Sidom e de Tiro, e na Bíblia aparece com maior destaque tantas vezes a cidade de Tiro. E olha que coisa interessante, vamos dar uma olhada no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 11, para a gente observar o que o texto diz ali. Diz um pouquinho antes, no verso 9, que Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi, construiu defesas na parte interna da cidade, desde o Milo, e ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Percebe que coisa interessante? Quando Deus constrói essa história dessa aliança davídica, do reino de Davi, com Salomão como seu sucessor, a pergunta: qual é o papel das nações? As nações vêm para reconhecer, e quem aparece aqui emblematicamente fazendo isso? Em primeiro lugar, assim que Davi assumiu, adivinha? Hirão, né, de uma dinastia famosa, a dinastia Hiram, né, que existiu na antiga Fenícia, o rei de Tiro. E não é que ele vem, inclusive ele traz, né, a gente sabe até os caminhos, eles chegavam com os navios que desciam do Mediterrâneo pela costa e desembarcavam em Jope. Lembra Jope, cidade de Jonas? Jope, a cidade também onde o apóstolo Pedro lá teve a sua visão. Eles desembarcavam nesse porto, até hoje visto e conhecido ali, e então subiam todo para a região montanhosa, no caso de Jerusalém. E aí, o que a gente vai perceber? O destaque é isso. A cidade de Tiro provavelmente está ligado à origem da noiva, né? Por que uma noiva de outro lugar vai ter tantos presentes vindos de Tiro, da Fenícia? Ela trará à cidade, né, seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. O que nós temos aqui? Um casamento real com uma bênção mundial que se traduz com esse desdobramento missionário, missiológico, no sentido da gente perceber que essa bênção messiânica do domínio do rei
não ficaria exclusivamente sobre Israel, mas também, digamos assim, sobre aquilo que envolve a noiva. Nesse caso, nós não devemos entender Tiro ou os fenícios apenas como um povo, mas como emblematicamente significando aquilo que envolve as nações. Por isso, a narrativa bíblica ela é linda, ela é especial, ela é poética, ela trabalha com essa conjuntura das narrativas construídas na história e ela mostra como aquilo que começa dentro da história israelita antiga, com todas as suas limitações, os seus fracassos, os seus equívocos, como Deus trabalha na história da redenção, e isso aqui é celebrado, olha que coisa especial, numa bela cerimônia de casamento. E o texto continua, e ele vai falar da beleza da noiva. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro, coisa muito comum no Oriente Próximo. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens são levadas à tua presença. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Interessante aquilo que pouca gente percebe. Tem muita gente que acha que a nossa relação com o sagrado, com Deus, é apenas procurar, assim, Deus se reduz a um conjunto de placas de trânsito, né? Vira à direita, vira à esquerda, retorno a 500 metros, proibida a ultrapassagem. Muitas pessoas se relacionam com Deus e leem a Bíblia apenas procurando quais são as setas. Não entendem a riqueza, a beleza, a força, o consolo, a compreensão da fragilidade, a manifestação poderosa da esperança que toda essa beleza do texto bíblico traz. E olha que coisa especial, o texto faz questão de descrever tudo que está bonito na noiva, para mostrar, né, como essa relação daquilo que historicamente é um fracasso de Salomão com mulheres estrangeiras é realinhado no Salmo para representar a redenção e a esperança da maneira em que sai a foto mais bela possível. Que coisa impressionante é a palavra de Deus. E assim o texto vai terminar. E ele termina como? É muito especial. Ele diz, claro, se nós temos o casamento que envolve o rei Davídico, no caso Salomão, a princesa aqui estrangeira, princesa fenícia, e é bom você saber também, já que a gente está mostrando o poder de Deus, vamos logo chutar o pau da barraca aqui, ou derrubar a tenda, o acampamento completo, né? Os fenícios são aparentados dos cananeus, e lá é o centro do culto de Baal. Jezabel era da região, ela é da outra cidade, de Sidom. Aí você vê como o texto bíblico tem uma capacidade especial de mostrar que aquilo que era o ápice do problema do mal pela redenção divina se transforma nessa bênção mundial. É de tirar o fôlego, é demais. E por isso o texto vai fechar e vai dizer o quê? Nesse casamento que tem a geração dos filhos, os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo sempre. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Deus que age no eixo da geografia, que alguém a princípio, sem entender direito, lê, não, mas espera aí, isso aqui é um Deus nacional, isso é um Deus judeu, é um Deus das tribos dos hebreus, que está ligado a esse pedacinho de terra aqui chamado Israel. E a Bíblia diz, não, esse é um Deus que começa a sua redenção aqui, e essa riqueza revelada a Israel transborda para alcançar as nações com essa ação extraordinária da parte de Deus. Mas esse eixo não é só geográfico. A ação do Deus de Israel não é só Israel. A Fenícia, a gente vai ver aqui, que vai alcançar as nações, já que
A princesa de Tiro é extremamente emblemática. O interessante é que ela atravessa o eixo do tempo. Por isso, essa monarquia davídica ela tem continuidade. Por isso, nós vemos o foco nos filhos aqui. Nós vamos ver essa lembrança que atravessa a realidade da história e vai culminar naquilo que envolve o triunfo absoluto do reino de Deus. Por isso, é muito interessante observar como ele diz, aqui fechando, né, essa dimensão do tempo e do espaço. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. É impressionante como isso que começou tão pequenininho, num lugar tão limitado e politicamente desprezível no mundo antigo, tem atravessado séculos, milênios, provando a verdade e a absoluta fidedignidade da palavra de Deus. E termina dizendo, por isso as nações te louvarão para todo sempre, mostrando o reino pleno desse rei davídico que se transborda com plenitude na pessoa do rei Jesus, conforme descobrimos no Novo Testamento e aqui particularmente no livro de Hebreus. Por isso, diante disso, hoje é dia da gente fazer festa, né? A gente deve celebrar esse Deus da vida, esse Deus da salvação, esse Deus poderoso, e eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Em primeiro lugar, eu queria convidar você sinceramente, pode ser que você faça a coisa meio assim no tapa, de qualquer jeito, né? Mas de realmente ter um compromisso de passar a estudar e de concentrar o seu coração na palavra de Deus para aprender da Bíblia, para descobrir esse ouro puro de Ofir, né? Toda essa riqueza extraordinária que existe na palavra de Deus. Em segundo lugar, queria convidar você a experimentar o improvável, né? Olha que surpresa! Quem diria que no meio dos Salmos tem um poema de casamento? E que esse poema de casamento tem tanta riqueza teológica profunda para o nosso entendimento. Então, quando você for estudar e ler a Bíblia, essa escritura que a gente tanto fala, sola escritura, né? É que a gente esteja, vamos dizer assim, predisposto à surpresa. Não é legal ter uma surpresa de vez em quando? Então, a Bíblia tem cada surpresa, você não faz ideia. O texto bíblico vem com um assunto que você, que às vezes tem a cabeça condicionada, nem imagina que o texto iria trazer isso. E você descobre isso exatamente nessa realidade. Terceiro, é descobrir que, de fato, aquilo que parece ser a nossa maior força, o nosso poder, muitas vezes se torna a nossa fraqueza, o nosso sinal maior de fragilidade. É irônico como é que Salomão, que é um indivíduo que na hora mais importante pede sabedoria a Deus, que se torna o mais rico, o mais sábio, a Bíblia assim gasta texto para dizer, né, de tudo aquilo que Salomão foi capaz de fazer. Não é ele que vai fazer, vamos dizer assim, as piores tolices. Não é por causa do seu governo que o reino se divide, e não é por causa de sua atitude inadequada que ele se perde no relacionamento com os povos pagãos, e ele tem uma vida, digamos assim, relacional menos indicada possível. E a gente deve prestar atenção, porque a gente não percebe isso, né? Que muitas vezes na nossa condição de bênção, na nossa maior formação, no nosso bem-estar físico, no nosso bem-estar pessoal, no nosso crescimento financeiro, no nosso crescimento acadêmico, aí é que reside, às vezes, a possibilidade do tropeço. E a Bíblia é clara em dizer isso. E a coisa mais extraordinária é que, apesar de tudo isso, apesar dessa doideira humana de tornar a bênção um caminho de tropeço, a gente descobre que Deus entra no maior tropeço, naquilo que é a fragilidade fatal, para construir essa bênção extraordinária e que é absolutamente poderosa e se desdobra num nível absolutamente
transnacional. E aqui nós vamos ver que aquilo que foi a marca da fragilidade, do erro fatal de Salomão, é transformado de maneira absolutamente impressionante nesse casamento do rei messiânico, do rei davídico hebreu com a princesa gentílica, e para que tudo isso um dia atravessasse os mares, atravessasse os caminhos geográficos do planeta, atravessasse as gerações para chegar na sua vida. Portanto, eu peço que você hoje, se você não está com sua vida em sintonia com Deus, com aquele que é o único, que é o Rei, a quem você deve adorar, perante quem você deve se submeter, reconheça hoje o Rei, porque Ele quer abençoar a sua vida. E a gente encerra esse momento celebrando com alegria e dizendo: bem-vindo ao casamento. Não consigo nem andar, tá tudo escuro. Ai, caramba. Se pelo menos eu tivesse uma luzinha. Eita, derrubei tudo. Se pelo menos eu tivesse uma luzinha pra me mostrar o caminho, enxergar alguma coisa. Ai, que difícil. Ui! Uau! Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Oi, turma, tudo bem? Vocês viram que escuro que estava aqui? Imagina só se eu não tivesse encontrado uma lâmpada para iluminar o caminho e eu conseguir enxergar melhor o que estava acontecendo. Por isso, esse versículo da Bíblia ensina justamente assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, e luz para iluminar o nosso caminho. Esse mês nós aprendemos tantas coisas sobre a Bíblia, a palavra de Deus, não foi mesmo? E olha só, hoje em dia, em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, nós temos tantos tipos de Bíblia. Nós temos Bíblia só o Novo Testamento, pequenininho, tem Bíblia de várias cores, rosa, Bíblia colorida para a linguagem dos adolescentes, nós temos Bíblias em várias versões, de vários tipos. Inclusive também temos Bíblia, olha só, até nos nossos celulares, no nosso tablet. Aí você só vai lá, ó, pá, aperta, bota aqui assim e você tem os aplicativos, tem um monte de aplicativos da Bíblia, inclusive para crianças, contando as histórias, tem jogos inclusive para ajudar a gente a aprender melhor sobre a palavra de Deus. Que coisa boa! Assim nós podemos estar cada dia mais crescendo e aprendendo com Deus. Crianças, que vocês não esqueçam e possam viver o que esse livro de tanta sabedoria, que é a palavra de Deus, nosso Deus Criador, que enviou seu Filho Jesus por nós. Ele é um manual de como viver uma vida que agrada a Deus e uma vida muito feliz. Então que vocês não esqueçam. A Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso maior presente. E ela é uma lâmpada para iluminar os nossos pés e para guiar o nosso caminho. Atenção muito especial. A IBNU, que já está funcionando presencialmente, em novembro voltará a se reunir no seu lugar de origem. Estaremos no WTC na Marginal Pinheiros. Você, nosso convidado, agora com um espaço maior, tendo possibilidade de receber todos que quiserem estar conosco ali no World Trade Center de São Paulo a partir do primeiro domingo de novembro. Então fique ligado, preste atenção, porque nós daremos mais informações. Atenção,
inscreva-se no canal da IBNU, inscreva-se na nossa conexão, você receberá toda a informação dessa comunidade saudável para um mundo melhor. Fique ligado nas nossas programações online, as nossas lives que acontecem durante a semana. Toda terça-feira, o dia da live da IBNU, para todos apreciarem com assuntos, temas diversificados que servem para o entendimento da Palavra de Deus no mundo contemporâneo. Toda quarta-feira, o nosso curso IBNU, atualmente falando sobre a questão da pregação e da transmissão da mensagem de Deus. E nós temos algumas programações especiais também, como na quinta-feira, o nosso Espaço Didaquê, neste momento, refletindo sobre o Sermão do Monte, e no sábado, além do projeto Integre, com a sua reflexão no livro do Tim Keller, tão importante para a galera jovem de hoje, sábado de manhã, sábado à noite também, o nosso curso sobre a realidade da missão nesse mundo pós-pandemia. Não se esqueça, participe e esteja em sintonia com a IBNU. Obrigado por ter participado mais uma vez da nossa celebração. Esperamos que esse momento de mensagem, as músicas, tenha abençoado a sua vida. Compartilhe também esse conteúdo com outras pessoas, se inscreva no nosso canal do YouTube, nos siga no Facebook e no Instagram, e que o Senhor abençoe a sua semana.